Quantas vezes você parou, ou quanto frequente tem você parado para refletir sobre o jeito que você olha a parceria com outro colega como concorrência, como algo que te ameaça, ameaça, ou como algo que soma? A nossa cultura, ela não está muito habituada a A gente não tá acostumado, a gente não foi criado, educado a viver em comunidade, né? Nós mulheres, principalmente, fomos muito ensinadas a sermos, a vivermos em competição umas com as outras, né? A, a tal sororidade não é algo que está presente no dia a dia da nossa criação. Eu vou fazer 48 anos, então estou aqui falando dessa minha geração, mas acredito que as gerações mais novas, infelizmente, ainda não. Isso está começando mais agora, né? O quanto, quando eu conheço a Flavinha e eu falo, a Flavinha é uma ótima fisioterapeuta, tá bom, fisio eu não sou. Mas ela é acupunturista? Ah, eu também sou acupunturista. Ela é radiestesista? Eu também sou radiestesista. Ela é terapeuta multidimensional? Eu também. E ao indicar o trabalho dela para uma paciente minha, eu fico preocupada. Ai, será que ela vai roubar minha paciente? Ai, será que minha paciente vai começar a passar com ela e vai passar comigo? O quanto a gente tem essa preocupação ao fazer parcerias, da maneira com a qual ela deve acontecer e entrar esse ingrediente, com perdão da palavra, eu diria estúpido, avarento, pequeno, pobre, de posse, né? Porque o meu paciente percebe e reflete dentro da sua cabecinha aí quantas vezes esse pensamento passa por você e você às vezes fica com receio de fazer essas parcerias. Eu só posso ter parceria com alguém que faz uma coisa nada a ver com a minha. Caso contrário, seremos concorrentes. Ao passo que a gente pode olhar, fazemos parte de uma mesma do mesmo núcleo, fazemos parte do mesmo nicho, falamos a mesma língua e temos coisas em comum. Temos objetivos em comum. Todos nós aqui queremos que as terapias integrativas prosperem, que o público, que as pessoas, que os pacientes, que os clientes das nossas terapias falem bem delas. Fale, nossa, fui numa sessão de radiestesia e foi muito bom para mim, mesmo que seja uma radiestesia diferente da qual eu pratico. Fiz um reiki, nossa, me ajudou tanto a lidar com uma questão que eu estava trabalhando na terapia. Né? E aí é o campo do reiki se beneficiando. E, portanto, todo mundo que faz reiki vai estar se beneficiando. Ao passo que, quando eu falo mal de um colega, quando eu fico criticando demais, e óbvio, inevitavelmente a gente vai acabar fazendo isso nos nossos atendimentos, principalmente quando vem uma pessoa trazendo, né, um exemplo ruim ou um paciente narrando que não foi bem atendido ou não tô querendo dar uns exemplos aqui, senão a gente vai aprofundar nessa conversa, mas é claro que muitas vezes a gente vai apontar, olha, não é do escopo, né? Não é para você ir fazer essa terapia e a pessoa falar que você tem que fazer isso assim, são coisas diferentes, não foi bem explicado. Claro que a gente vai apontar, mas é um jeito da gente se olhar como um coletivo que cresce junto. E aí, obviamente, inevitavelmente, você vai olhar para sua criação, mamãe e papai, para como era você com seus amigos na escolinha, como foi a sua adolescência, como foi a sua formação da sua graduação e as experiências de trabalho que você teve até hoje. Quantos lugares você trabalhou que tinha esse senso de comunidade? Outro dia eu fui conhecer um consultório, estava procurando espaço para alugar, e tem uma equipe, tá muito bonitinha, afinadinha, né? Formando junto, falando: nossa, eu tenho mais paciente, o espaço prospera, você tem mais paciente, o espaço prospera, e todo mundo crescendo junto, né? E as terapeutas estavam relatando lugares que elas já trabalharam, casas que elas já trabalharam, que começaram com essa proposta, mas que isso se diluiu, que o dinheiro falou mais alto aqui, que a competição falou mais alto dali, que entra com uma falta de senso de comunidade, de coletivo, cada um para o seu umbigo, olhando para o seu próprio umbigo. E aí a casa perdeu força, né? Eu já passei por isso algumas vezes também. Então, antes da gente falar do tema principal desse encontro de hoje, que é olhar nossas parcerias com a espiritualidade,
com quem sustenta a força e a energia do meu consultório, dos meus atendimentos, com os meus guias, com o meu guardião, com o meu mentor, com o meu anjo da guarda, né? Também olhar como a gente está traduzindo tudo isso aqui entre nós, vivos encarnados na terceira dimensão, certo? Agora então, eu vou ouvir um pouco vocês, vou entrar no tema da espiritualidade e, portanto, vou fechar a live do Instagram para ficar aqui no Zoom com o pessoal, tá bom? Mas deixo aqui também registrado que hoje é quinta-feira, dia 5 de junho, amanhã, sexta-feira, dia 6 de junho, vou abrir live, vou fazer roda de benzimento. Quem quiser ser benzido, benzida, quem quiser trazer nome de alguém, né? Alguém que tá acamado, uma pessoa da família que não pôde vir, a gente vai ter espaço para isso amanhã. Eu vou abrir story com caixinha de pergunta para colocar os nomes e tal. Então amanhã à noite tem roda de benzimento, fazendo parte do cerimônias do recolhimento, tá? Desse evento gratuito que eu tô fazendo, que vai até 27 de junho. E essa semana eu tô falando um pouquinho mais de espiritualidade e benzimento, porque tem curso de benzimento domingo, e aí eu já fico assim no esquenta do curso, falando sobre esse tema, me conectando com as forças do lado de lá também, tá bom? Então é isso. E esse curso de benzimento é presencial, tá bom? Esse não vou abrir turma online. Tô fechando o Instagram, vou ficar só no Zoom. Ai, que linda! 43 anos de casada! Parabéns, querida. Eu acho que eu não vou falar essa frase nessa vida. Tata, queria saber como faz. Ai, meu Deus. Como faz, pois onde eu moro não tem muita parceria. Estou preparada para o mercado, mas por não ter trabalho, ainda não consegui lugar. Olha que bacana, que pergunta boa. Eu diria para você o seguinte, e eu vou anotando porque tem umas coisas que é só nessa conversa que vai surgindo, né? Eu não é tudo que eu consigo planejar. E aí eu gosto de colocar depois um resumo do encontro para vocês em tópicos, para ficar mais fácil da gente lembrar também. Então deixa eu abrir aqui uns tópicos. Se tiver muito barulho no fundo, vocês falam, porque o Cadu tá com ensaio lá na sala. Tem música rolando. Se abrir para as parcerias. Flor, a minha primeira. Nossa, onde. Tá, se abrir para as parcerias. A minha primeira indicação seria você observar mesmo o quanto você está aberta para parcerias. Eu não estou de forma alguma aqui criticando a sua atuação, a sua postura, mas eu estou criticando a nossa cultura, né? Como eu estava falando até agora no começo da live, né? A gente, em geral, não foi ensinada isso. Deixa eu colocar um pin em mim para eu poder gravar sem ficar aparecendo vocês. E peço desculpa que eu tô com a câmera ruim hoje. A gente não foi ensinada isso, a gente não aprendeu no dia a dia da vida, principalmente primeira infância, pré-puberdade e adolescência, que as parcerias somam. Muitos de nós, né? Alguns sim, óbvio. Mas, então, primeiro, para você olhar e falar, sabe, fazer um orar e vigiar constante, ó, tema para a formação, hein, Agnes? Né? Como, né, o que eu tô no meu tesão de ter parceira, de olhar e ver, porque assim, quantas vezes na vida a gente repetiu? Eu mesma, ó, quando a gente fala, por exemplo, de ir pra balada, vou pegar um exemplo, eu gosto de sair sozinha. Eu gosto de falar, ah, Agnes, Pri, vamos lá no samba sábado? A gente se encontra lá. Eu não quero marcar a hora de chegar, eu não quero marcar carona, porque assim, aí às vezes me deu uma preguiça, eu quero ir depois, ou quero desistir de ir, ou tô lá, me deu vontade de ir embora mais cedo, aí você vai ficar chateada, frustrada porque eu quis ir mais cedo, sabe? Ou o contrário, a gente combinou de voltar cedo porque amanhã tem aula no SEATA, mas eu quis ficar mais. Então, para não frustrar ninguém, para não ficar, eu já prefiro ir sozinha. Entendeu? Olha que. É só um exemplo da minha experiência com a noite de São Paulo. Mas
isso pode contaminar o meu lugar de parceria, que sozinha é mais fácil. Eu tenho uma paciente que está reclamando da sócia dela porque ela nunca deixa a sala dela como ela deixou. E ela fala, eu deixo tudo certinho, os eletrodos limpinho, tudo no lugar. Eu chego na sala, o eletrodo tá no lugar errado. Tem a mesa melada de álcool, tem coisa fora do lugar. Poxa, se eu tivesse só uma sala só para mim, ia ser mais fácil. Ela não tá errada, mas talvez ela precise de afirmações, ela precise treinar a mente que é possível eu ter uma parceira ponta firme, que deixa tudo organizado e limpinho, como eu vou deixar para ela. É possível, eu preciso acreditar que é possível. Né? Então, enquanto eu te dou a primeira lição de casa, ideia, que é trabalhar na nossa mente, se abrir para as parcerias, né? E vibrar, eu não vou nem falar desejar, nem tensionar, mas eu vou colocar vibrar que a parceria pode somar. E muito. Porque às vezes não é isso que a gente foi ensinado no inconsciente, tá? Ensinado ali nas atitudes da vida. Aí eu vou seguir aqui com a conversa da Andréia. Eu estou preparada para o mercado, mas por não ter trabalhado ainda, não consegui lugar. Isso é comum em tudo que é profissão, né? A gente não tem uma experiência e às vezes o lugar não nos aceita. Então, um bom começo é a gente alugar lugar mesmo, né? Pagar para estar lá. Eu sempre dou a recomendação para a gente se fazer presente, manter mesmo o peso, no bom sentido, né? Da nossa presença, da nossa energia ali. Então, por exemplo, se alugar um lugar, se faça presente para o universo, entre aspas, saber e te ajudar. Eu tô colocando só tópicos, tá? Pra gente lembrar do que foi dito. Longe disso aqui tá virando uma apostila explicando bonitinho. Mas então, quando eu começo, o primeiro consultório que eu alugo, eu ia pra lá e ficava sentada. Eu tinha 4 pacientes. Das 6, das 7, das 8 e das 9 da noite. Eu entrava às 6, saía às 10. Eu alugo uma noite por semana. Mas eu ia. Eu não era radiestesista ainda. Radiestesista, terapeuta multidimensional, tá fácil, né? Porque a gente senta lá e atende, né? Não tem ninguém hoje, vou atender minha mãe, né? Mas se você é só massoterapeuta, acupunturista, tudo presencial, eu vou lá e faço o quê? Você vai lá e estuda, sabe? Você vai lá e leva o seu e estuda. Você vai lá e fazer uma automassagem em você, mas você vai ficar pingando, sabe? Pingando do ponto de vista água mole em pedra dura, de falar, esse horário eu tô aqui dedicada para isso, esse horário eu tô aqui, universo, pode trazer paciente, eu tô aqui, né? Você vai ficar vibrando isso, você vai invocar as parcerias. Quem é o protetor desse lugar? Você vai pedir licença pro espírito que cuida dessa casa. Você vai reverenciar quem já trabalhou lá, os outros profissionais que passaram por lá. Você vai fazer uma limpeza, isso eu não vou anotar não. Você vai fazer uma limpeza nesse lugar, porque tem energias de outras pessoas, principalmente se é coworking, né? A gente vai tomar todos esses cuidados e falar: agora eu tô aqui, me traga. Agora, então, também, para eu passar para o próximo comentário, no caso da Andrea, vamos vibrar, Andrea. Tem lugar no mercado que, por você não ter tanta experiência, vai te contratar sim, sempre tem. Vamos observar também o quanto está faltando por não ter uma vasta experiência na tua autoestima, né? Mas isso também a gente consegue ajudar fácil com reconectando com quem te ajuda, com as forças invisíveis que te suportam, que te sustentam, né? Você está fazendo 43 anos de casada e no primeiro ano de casada, provavelmente você olhava e falava: Nossa, ainda vou errar bastante. Ainda tem muita coisa para dar errado aqui. Será que a gente fica? E você ultrapassou tudo isso, né? E com o Kung Fu, para não falar know-how, com o Kung Fu que você tem hoje,
de estar num relacionamento estável, que ele possa te emprestar resiliência, persistência, esperança nesse teu novo casamento com as terapias, né? Claro que pode, Agnes, pode dar uma sugestão, venha. Eu amo, fiz o curso com o Bruno à distância. Ai, maravilha, então. Você já fez o curso do Bruno? Então você vai lá para o espaço fazer os atendimentos à distância que você aprendeu com o Bruno. Se você puder pagar, óbvio, né, gente? Eu tô aqui pressupondo que você consegue pegar um lugar e pagar. Já falo de outra possibilidade. Fala, Agnes. Então, quando eu comecei a fazer a transição de profissão para a área da terapias, foi uma psicóloga me passou a fazer pré-sessão. E o que seria pré-sessão? É você dedicar algumas horas da sua semana para atendimentos solidários ou voluntários. E aí você está falando para o universo: eu sou capaz de fazer bem o meu serviço por um preço assim simbólico. E o universo te responde: já que você é capaz de fazer, se comprometer com esse compromisso, eu vou te mandar clientes bom pagantes. Grata, ótimo, ótimo. É isso. É, outra coisa também, Andréia, que ajuda bastante, eu não gosto, tá? Quero deixar bem claro aqui. Eu não gosto, ela já faz voluntário. Eu não gosto de atender gratuito no sentido de dar uma degustação. Eu acho que diminui o nosso trabalho, né? Mas é, nessa ideia de atender num lugar que já existe, numa clínica, isso muitas vezes é necessário, cabe, né? Então falar, olha, então eu vou vir aqui atender você, por exemplo, o dono da clínica, né? E mais umas duas pessoas que você escolher. Então, às vezes, vem esse dono da clínica, ela coloca um outro terapeuta. Ou traz alguém da família dela, né? E aí você tem essa experiência de se provar. Não gosto muito disso, mas eu acho que no início de carreira faz algum sentido, né? Deixando claro, né? Eu não tô acostumada a fazer isso, porque assim, pra mim eu acho uma grande falta de respeito quando a pessoa fala: você não tem a primeira consulta gratuita? Lá no Pilates tem a primeira aula experimental. Não tem uma consulta experimental? Não, amor, não tem uma consulta experimental, né? Mas nesse lugar que você tá falando com um profissional, né? Eu acho que pode caber, porque é o momento de você conquistar. E você vai conquistar. Você vai fazer o melhor que você puder, né? Pra estar bem consigo nesse atendimento. Vai. É isso. Provar o seu valor, que eu acho que faz sentido. A gente tem estágio, né? Se eu tô na faculdade de psicologia, eu tenho estágio. Eu tô lá no SEATA, eu tenho ambulatório. A gente tem outras maneiras, né? De acabar tendo essa experiência e essa prova, né? Então, acho que faz sentido, sim. Pri, Carol, Andréia, Flávia, quem puder abrir câmera, te agradece. Porque é essa parte boa de não estar na live. Estar com vocês aqui. Me tragam perguntas. Então eu fiz a primeira pergunta se vocês estão acostumados a trabalhar em parceria. Agora a segunda pergunta se vocês estão acostumadas a oficialmente firmar para você que existem parceiros, existem parcerias, existe mais alguém que sustenta a energia do seu atendimento, do seu consultório. Podendo ser quem trabalhou, né, quem estudou Feng Shui, no Feng Shui, uma das primeiras coisas a gente reverencia esse, vou usar também espírito, entre aspas, né, essa consciência que cuida desse espaço, que cuida dessa casa, desse lugar, né, ou você. Falem pra mim, Tata, eu esqueço do anjo da guarda. Eu acho mó da hora esse negócio de anjo da guarda. Às vezes eu rezo pro anjo da guarda, mas falar que faz parte do meu dia a dia não faz. Mas pra mim faz sentido. Podem falar também, por exemplo, nossa, Tata, nada a ver. Eu sou ateia e pra mim não existe anjo da guarda. Tá bom. Né? Mas me digam se vocês estão acostumadas ou têm o hábito, ou pelo menos, boa ideia, firma conscientemente, não por osmose assim vai indo quem me cuida. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu queria ouvir de vocês primeiro, antes de eu falar.
Eu Fala, faço querida. da cama, eu faço na cama já pedindo a ajuda do anjo da guarda e São Miguel na frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda e assim vamos junto com o São Miguel. Adoro, grata. Sabe que esse, eu nem sei onde se eu tenho escrito direitinho, mas tem um decreto de São Miguel que fala isso que eu gosto muito. Eu uso há muitos anos, tipo 35 anos atrás. Há 35 anos eu uso, né? Que é Arcanjo Miguel e sua legião de luz, sua espada azul na mão e sua legião de luz azul, à frente, atrás, à direita, à esquerda, acima, abaixo. Só que eu aprendi que eu faço sempre para carro, para transporte. Então, em todo veículo, em terra, mar e ar. Então, também visualizo isso no meu, se eu estou entrando no avião, se eu estou entrando num carro, e espalhando em todos do planeta, né? E aí o mantra é: Eu sou o seu amor que protege aqui. 3 vezes. Eu sou o seu amor que protege aqui. Eu sou o seu amor que protege aqui. É bem Depois eu vou especial. compartilhar o que eu tenho aqui, que tem aí um pouco dessas frases aí também. Legal, ótimo. Mas, por exemplo, eu não tenho o hábito de fazer isso para atender. É uma coisa, né, da minha vida, do meu cotidiano, né? No curso de benzimento, Ai, gente, vou falar que essa semana a perimenopausa tá com esquecimento de palavra que tá osso. Não tô tendo fogacho, não tô tendo, mas o esquecimento de palavra, especialmente essa semana, Ave Maria. A linha do benzimento que eu ensino tem uma característica que é o guardião e o mentor. Então, a partir do momento que a gente está no curso de benzimento, eu, por receber uma iniciação, né, na qual eu vou ser batizada, eu vou receber esse guardião e esse mentor, eu já vou estar com ele, né? Não é só na hora de benzer, porque eu já fiz toda uma iniciação, eu já tenho uma intimidade, vamos por assim dizer, eu já tenho uma intimidade com essa energia e eu vou então solicitar essas presenças, gozar dessa proteção, desse suporte, desse respaldo, tá? Então, se alguém aqui tá ouvindo isso e já fez o curso de benzimento comigo e tem esquecido, bora usar. É para chamá-los em todos os atendimentos, mesmo quando você não vai benzer. Se alguém aqui não fez o curso comigo, mas guarda aí essa possibilidade, esse interessante ponto de vista, né? Porque talvez caiba para você nas suas crenças, talvez caiba para você nas suas meditações, talvez você leve esse papo para uma das terapias que você faz, né? Eu acho sempre interessante, assim, cada vez que eu fico sabendo de algo, eu abro espaço. Eu abro espaço para olhar para isso, eu abro espaço para isso se manifestar na minha vida. Então, no nosso curso de benzimento, eu vou ter um guardião ou guardiã, que é responsável pela nossa guarda, pela nossa proteção, e também essa energia que limpa os meus objetos, dá vazão às demandas, tá? E eu tenho o mentor ou mentora, né, que é o meu guia espiritual, né, que tá geralmente é alguém que te acompanha há muito tempo, né, que vai me dar força. No caso do benzimento, a força no rezo, no caso das outras terapias, vai me dar a força, a vibração, a energia que eu preciso para fazer fluir o tratamento. Esse mentor, mentora, esse guia pode ser uma versão minha de outros tempos, mas pode também ser. Os dois, na verdade, podem ser um dos nossos antepassados. Então é comum o aluno, depois da iniciação, me falar: ai, tá, ó, meu guardião é meu bisavô, né? Minha mentora é minha avó.
Pode acontecer, não vai acontecer, mas pode acontecer. Então, isso é uma característica, né, desse modelo de benzimento da Ana Cecília Nasi, que eu aprendi com ela, aprendi com a Kellen Herrick, e que foi recebida, né, por ela, pela vovó Jandira, nessa tradição do benzimento de quilombo, tá bom? Deixa eu ver o que tá aqui no chat. Ai, grata, Pri. Quando eu lembro no início, eu peço que meus mentores estejam comigo no atendimento. É mais comum eu lembrar de agradecer pelo atendimento realizado depois. Ótimo. Pelo menos, né? Ai, não sei nem quem são, mas peço lá. Então, em geral, o mínimo que eu faço é: eu vou me conectar com o paciente, eu vou fazer todo aquele ritual do início da sessão, e aí eu visualizo o anjo da guarda, minha equipe multidimensional, meu mentor, meu guardião. E aí agradeço né, a minha ancestralidade, as outras energias, que às vezes tem alguém diferente te ajudando naquele momento, naquele caso, naquele atendimento. A partir do momento que eu faço isso, e aí, óbvio, eu não quero ferir nenhuma crença de vocês, então que isso seja fácil, gostoso, quentinho no coração, de acordo com as crenças de vocês. Né? Eu já tive aluna que falou: Tata, eu sou evangélica, para mim é Jesus Cristo e Espírito Santo, não tem nem santo. Tudo bem, então você chama essa presença onipresente, né? E tá aqui comigo. Mas não dá para eu chamar de vez em quando. O povo só reza quando tá ferrado, quando tá lascado, né? Tem vou tirar um tarô para vocês hoje. Eu vou pegar um oráculo de... Nossa, que curioso, porque hoje eu tinha olhado para ele. É um oráculo que eu comprei nos Estados Unidos nessa vez que eu fui, que chama Anjos e Ancestrais. É lindo de viver. Eu vou até abrir depois no celular, porque minha câmera é muito ruim. Mas é um oráculo muito lindo. É em inglês, tá? Mas não tem tanta coisa escrita, não. E aí, ele é vai te ajudar... Peraí que eu me perdi do que eu tava falando. Veio forte essa imagem da caixinha na minha cabeça. Não dá só pra eu fazer quando eu tô lascada. Tem que virar hábito, gente. Não dá pra escovar o dente só de vez em quando. Tem que escovar todo dia, né? Porque aí você vai perdendo respeito com essa energia. É parceiro ou não é? Não dá pra ser parceiro de vez em quando. Ou é parceiro ou não é. Ou tamo junto ou não tamo, né? Então vai encontrando um ritual seu para atender. Lógico que a ideia quando eu passo os meus rituais é inspirar vocês. E aí apontar um caminho para você caminhar comigo, que a partir desse você encontre o seu. Mas rotina e ritmo é importante, gente. Né? É muito importante. Então procura firmar no antes e depois do dia de atendimento, num compromisso com esse ambiente, e no antes e depois de cada consulta, que tem começo, meio e fim, né? Hoje em dia a gente não fala muito disso, mas quando eu comecei, então eu tive esse consultório que eu falei para vocês do período, logo dele eu vou para um outro, alugo o dia todo, aí eu alugo 2 vezes por semana e alugo uma sala inteira só para mim. E depois disso eu tive durante 7 anos o consultório em casa. Era uma casa grande de 2 quartos, a casa era o consultório e no fundo tinha uma edícula onde eu morava, afastado, né? Eram 2 construções. E às vezes, sei lá, eu lembro de algumas vezes eu ligar para minha mãe e falar: mãe, tô no consultório ainda. Né? Aí depois falar: já parei de trabalhar, tô aqui em casa. E minha mãe uma vez me falou: é engraçado, você fala tô no consultório e eu acho que você tá em outra casa, em outro bairro, que você vai pegar o carro e depois vai para casa. É tão separado a casa e o consultório que eu sinto isso. Falo, mas dentro de mim também é separado. É como se tivesse um portal. Tô no consultório, agora tô em casa, né? E tá tudo bem se for no mesmo lugar. Mas que a gente sinta essa diferença, porque é um solo sagrado que eu piso. Quem aqui já praticou arte marcial? Então eu vou entrar no tatame
né? No Aikido do Ono Sensei tinha como se fosse um tanque, mas no chão, né? Com uma torneira e um lisoforme, pra você limpar teu pé para pisar no tatame. Né? Tem um solo sagrado que é ali. No tango, infelizmente não são todas as danças de salão que têm esse hábito, mas é muito comum no meio da dança de salão, e especialmente no tango, você andar com seu saquinho. Eu já tive perdida em Buenos Aires sem saber aonde é o tango e ver, tem duas pessoas ali andando com o saquinho na mão, vou atrás delas. É o sapato. Aí você entra no tango, senta nas cadeiras que estão ao redor, tira o seu sapato da rua, põe o seu sapato sagrado para pisar naquele solo sagrado. É lindo, né? Então, que o consultório de vocês, que esse espaço seja esse solo sagrado e que você tenha algum ritual para pisar nele. Não precisa ser o sapato, a roupa, né? O jaleco. Eu não tô acostumada, eu não uso sempre jaleco. Mas é essa sensação de que eu me preparo e me conecto com essas energias. O curso de benzimento é uma maneira de eu te convidar a isso. Que é um caminho sem volta, no sentido, você foi iniciada. Você quer benzer, porque não quer benzer, tá tudo bem. Mas se você foi iniciada e tal, fez a conexão. O curso de multidimensional também, eles só são totalmente diferentes, né? Então aqui eu vou receber meu guardião e meu mentor. Aqui eu vou receber a equipe de cura da multidimensional. São completamente diferentes, mas na base tem algo similar, que eu tô me conectando com outras consciências, outros seres do mundo invisível, do outro lado do véu, e eles suportam, sustentam o meu trabalho, que precisa aqui de mim, terceira dimensão, que preciso comer, fazer cocô, xixi, né? Com as leis do corpo físico da terceira dimensão, mas com esse suporte, com essa força extra, com esse respaldo, de acordo com as crenças de cada um de vocês, tá? Dúvidas, perguntas? Então, para além dessas dicas que eu dei, deixa eu ir lá olhar minha colinha que eu vou passar para vocês depois. Se abrir para as parcerias, vibrar, que a parceria pode somar e muito. Se alugar um local, você faça presente para o universo saber te ajudar. Vou colocar mais uma coisa aqui, ó. A atuar voluntariamente faz parte deste exercício. Que foi um pouco a dica da Agnes. E agora eu vou colocar adequar essas minhas dicas às suas crenças pessoais. Certo? Criar rotinas para o dia de trabalho e para cada atendimento. Vou colocar entre parênteses, começo, meio e fim. Ai, como vocês estão caladinhas, não gosto. Gosto, essa não é a proposta do papo de terapeuta. Vem com a tia. Amores, ó, eu vou passar depois esse cardzinho lá no grupo. Vamos tirar essa cartinha para vocês. Quando vocês falam menos, a aula é mais curta. O curso de benzimento esse domingo tem vaga. Não é no SEATA, é num outro espaço que eu tava alugando como consultório. Uma casa que tem um matinho. Ai, gente. Tem um jardinzinho cheio de erva, de liça, do jeito que a gente gosta. E tem curso de multidimensional, viu?
também daqui a um mês. Exatamente nada. Eu tô doida. Bem menos do que um mês. Dia 20, 28 e 29 de junho no SEATA, tem curso de multidimensional. Eu vou tirar uma carta para cada uma de vocês, só para trazer uma luz para essa sua busca, para essa sua conexão com os seus guias, tá? Geral, cada uma de vocês vai saber adaptar. Tem anjos, tem ancestrais, tem muita. Vou até parar de gravar.